EBM Talks, episódio 22, Marketing Digital, estratégias para vender mais. Seja bem-vindo a mais um EBM Talks. Meu nome é Fausto Lima, eu sou o supervisor digital da EBM e hoje eu estou aqui com ele, que é publicitário. Ele é especialista em marketing digital e gestão de tráfego, com atuação na Europa. Também é professor de pós-graduação MBA, é diretor da EdSchool, uma empresa especializada em tráfego. Seja bem-vindo, Jaime Diogo. Obrigado, Fausto. Fico feliz pelo convite. Muito bom estar aqui e participando desse projeto. Perfeito. Já para interagir com a galera, compartilhe seus arrobas para a galera te seguir, conhecer um pouquinho mais sobre você e seu trabalho. Bom, você já falou um pouco aí, né, sobre minha carreira. Sou publicitário, sou de Goiânia. E para quem quiser me seguir, meu perfil é Jaime com Y Diogo. Lá no meu perfil também tem o arroba da EdSchool. Hoje o nosso foco, né, na EdSchool é a operação de mídia, de tráfego, de performance. Atendemos vários segmentos, mercado imobiliário também. E é importante entender o composto do mercado, né, que mudou durante esses últimos anos. E a EdSchool ela foi se especializando só nisso. Legal. Então, hoje é 100% focado em tráfego, anúncio, mídia, geração de oportunidade de negócios. E além de atender o mercado imobiliário também, a gente atende outras áreas, outros mercados. Então, quem quiser me acompanhar um pouco, só seguir Jaime com Y Diogo. Qualquer rede social, LinkedIn, Twitter, tudo é sempre Jaime com Y Diogo. Tem que se posicionar, né? Perfeito. Gente, eu sei que todo mundo gosta ali de um spoilerzinho, então, sim, só para trazer para o nosso ouvinte aqui o que a gente vai trazer. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital. Queremos trazer um pouquinho ali, mergulhando de cabeça em como funciona a gestão de tráfego, qual que é a diferença ali dos comportamentos dos canais. Vamos falar um pouquinho de conteúdo de valor. Vamos falar também uns conteúdos polêmicos aí, para quem atua no digital sabe que nem sempre dá para deixar tudo muito tranquilo. Conceitos, canais, performance. Quero trazer um pouquinho assim do burburinho, que o marketing digital não tem mais espaço, que não tem mais como crescer, que estamos entrando no mar vermelho. Então tem muitas polêmicas sobre isso aí. Vamos ver se o Jaime Diogo concorda ou não. Vamos falar também sobre essa questão, né, de saturação, o que está saturado, o que não está, o que a gente pensa sobre isso. E para você, corretor, acompanhe a gente até o final, que a gente vai trazer algumas dicas aí sobre o mercado imobiliário também. E aí, antes da gente começar, só um recadinho rápido para os nossos ouvintes, para não esquecer, né? Se você está conhecendo a gente pela primeira vez, eu acho que é importante a gente lembrar do nosso comprometimento de sempre trazer conteúdos de relevância que vão muito além do mercado imobiliário. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, para tudo, pega seu celular, já segue a gente, já ativa as notificações para você sempre acompanhar os próximos episódios. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva, aperta o sininho para poder acompanhar, tá bom? E aí, Jaime, conta um pouquinho para a gente quem é você, quem é o Jaime Diogo. Você falou um pouquinho aí da sua trajetória, a gente fez uma introdução, mas quem é o Jaime Diogo? Bom, sou publicitário, minha formação é publicitária e desde sempre eu soube o que queria, né, em termos de área, né? Então, eu entrei no ramo de publicidade mesmo, no ramo acadêmico, em 2009, foi quando eu entrei de fato na faculdade de publicidade, mas antes disso já estudei design, me formei em cursos profissionais lá atrás, fotografia, então já sabia onde eu queria entrar, né, na área criativa, vamos dizer assim. Só que desde então, desde 2009, sempre fui muito interessado pela área digital. Então, uma vez entrando em 2009 na faculdade, sempre atuei na área digital. Eu não conheço outra área da publicidade que não seja a área digital. Então, posso dizer que desde 2009 eu já conheço ali o universo digital e vim aperfeiçoando o conhecimento sobre a área digital, sobre a publicidade. Fiz uma formação em comunicação empresarial e mídias digitais e outra de gestão educacional e formação de professores. É o que me trouxe para o ramo acadêmico também, enquanto professor. E desde 2013 é que eu dou aula. Então, há 11 anos em sala de aula. Hoje, não mais em graduação. Já passei por graduação, já passei por uma série de universidades e faculdades aqui em Goiânia. E hoje o meu foco tem sido pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento profissional na área de tráfego. Hoje eu dou aula no IPOG, nos cursos de MBA pós-graduação, e também no IPOG, nesses cursos de aperfeiçoamento. Aí, fora isso, eu tenho a EdSchool, que é a minha empresa, e que hoje a nossa operação ela é 100% voltada para prestação de serviço, voltado para a área de tráfego. Então, passei por diversas empresas nesses últimos 15 anos aí, e peguei um pouco dessa bagagem
que eu tive, né, passando em organizações, em empresas, e traduzir isso para a EdSchool, para a gente conseguir atender o mercado aí em Goiânia, fora de Goiânia, até fora do país, aí a gente já conseguiu atender alguns clientes. Não, você já conseguiu se tornar referência, né? Eu tenho vários amigos que trabalham na área do digital e, assim, tem uma amiga minha mesmo que fala assim, eu tô aqui com o Jaime Diogo. Ela vai falar assim, meu Deus, ela gosta muito do seu trabalho. Mas, cara, é bastante coisa, né? A gente tá falando aí de ser diretor de uma empresa, dar aula em pós-graduação, atuando aí também na questão... Você tinha comentado, né, sobre atuar também no mercado da Europa e aqui, então, dos dois lados do Atlântico, né? Como que você consegue conciliar a sua vida nessa rotina aí agitada com tudo isso? Olha, eu tento conciliar, porque assim, hoje, para mim, felizmente ou infelizmente, não tem tanta divisão. A minha vida profissional, a minha vida pessoal, eu mudei meu Instagram há aproximadamente uns 5 anos atrás, eu tenho um único, e ali a vida pessoal, a vida profissional, é passeando com cachorro, é com amigos, é com família, é saindo, é trabalhando, é postando aluno. Então, esse mês de julho, especificamente, né, que a gente está agora, está sendo muito intenso. Ontem mesmo eu estava terminando uma aula de pós-graduação meio-dia no domingo. Isso porque começou na sexta, foi sábado o dia todo. Esse final de semana tem novamente. Semana passada eu estava em outra. Então, é de segunda a segunda, eu vou tentando me organizar. Mas acaba que a gente tem uma certa flexibilidade, eu consigo me organizar ali em relação à semana. Às vezes a segunda, quando eu dou aula no final de semana, é mais tranquilo. Mas não tem como, né? É cliente ligando, é atender uma coisa ou outra ali. Mas, assim, de fato, já tem sido uma rotina, né? Há 5 anos eu trabalho com a modalidade home office. Então, as pessoas que trabalham comigo, do meu time, já se adaptaram também a esse modelo e é o que a nossa área permite, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que o meu escritório é a minha mochila. Onde eu não estou com a minha mochila, eu não estou no meu escritório. Então, acaba que o meu escritório pode ser aqui nessa mesa do podcast, pode ser saindo daqui e tomar um café em qualquer lugar. Mas isso não só devido à pandemia, mas ao histórico do que a própria área permite também, né? Não, excelente. Eu fico analisando assim que já tentei também trabalhar com essa parte mais freelancer, mais voltado para pegar vários clientes, só que assim, a flexibilidade é muito boa, mas eu sempre me atraí mais pelo mercado corporativo, eu gosto ali de algumas coisas mais processuais Às e vezes eu metódicas. sinto falta, né? Por exemplo, eu falo isso muito com os meninos do meu time. Sabe aquela coisa de sentar do lado de alguém, de olha só isso daqui que eu acabei de ver e conversar, a famosa fofoquinha ali do dia a dia no mundo corporativo, é o que eu mais sinto falta. Mas isso que você falou é importante. Para mim é uma coisa inegociável. Eu gosto de ter um pouco de flexibilidade. Então, às vezes, um almoço mais longo, chegar um pouco mais tarde para eu conseguir fazer atividade física de manhã, porque assim, eu não gosto de acordar tão cedo, sendo bem sincero, mas acordar cedo, fazer atividade física é importante, cuidar, né? Então, acho que a gente tem que... É legal trabalhar no marketing digital e ter um pouco mais de flexibilidade. Só lembrando para o pessoal que está nos ouvindo, continue nos acompanhando, a gente ainda vai falar sobre saturação, vamos trazer alguns conceitos e no final tem recadinho para o corretor aí para falar do mercado imobiliário. E aí, hoje a gente está numa era muito de conteúdo, chat GPTs e tudo mais. Como que você hoje acredita em estratégias de criar conteúdo relevante, eficaz, não apenas para alcance, né? Porque a gente está falando de influência, de viralização, mas como que a gente trabalha esse lado mesmo de conteúdo de valor, gerando relacionamento, fidelização e não só tipo um algoritmo entregando ali isso ser valor? Olha, principalmente com o chat GPT, com inteligência artificial, é muito difícil hoje a gente saber o que de fato é um conteúdo criado pelo ser humano. Obviamente, dentro de diversas áreas digitais, eu mesmo utilizo o chat GPT para inúmeras coisas, tá? Só que o que a gente precisa entender é que, em algumas ocasiões, ela não consegue substituir a necessidade daquele momento de alguns momentos específicos, alguns tópicos específicos, por exemplo, de uma área ou de um produto. Vamos pensar num produto. Por mais que eu explique, que eu peço para que ele se comporte como um profissional daquela área, às vezes eu ir lá e adaptar e ajustar o que foi criado é a melhor maneira. Obviamente, o ser humano por si só, né, o redator, a escrita, eu escrever o texto sempre vai ser melhor. Só que a inteligência artificial ela facilita, nos dá rapidez ali, é o que a gente, na maioria das vezes, está atrás de algo mais rápido. Tem até um livro chamado Rápido e Devagar, que fala da possibilidade do cérebro humano em não adotar tarefas que fazem você pensar de forma tão devagar. Por isso que a gente tem que, sim, se adaptar à realidade não só do chat GPT, eu acho que esse é o mais acessível, a ponta do iceberg ali, dentro de uma estrutura de inteligência artificial,
mas é se adaptar à realidade, seja numa apresentação, seja para criar uma trilha sonora. Eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial desde o ano passado, quando eu fiz uma formação que no composto dessa formação desse MBA tinha inteligência artificial, e eu percebo que o que as pessoas mais se preocupam é o ChatGPT, mas isso é a ponta do iceberg, é o que mais está acessível na mão de qualquer usuário comum. Fora isso, a gente tem outras ferramentas de aprendizado de máquina, para fazer diagnósticos de algum tipo de relatório. Até a área de medicina também tem usado muito disso para auxiliar na tomada de decisão em alguns diagnósticos analíticos que não necessitam necessariamente só da mente humana para poder pensar, mas a inteligência artificial ela nos auxilia. Agora, o que ela tem feito é nos deixar cada vez mais preguiçosos e burros. Eu acho que esse é o grande problema, principalmente da área de marketing digital. É complicado, né? A gente começa a usar ali, fica fácil, fica bom. Você consegue compartilhar com a gente algum desafio quanto a segmento ou produto que você teve que criar um conteúdo assim, que foi desafiador mesmo, o processo que algum cliente te pediu? Uhum. Olha, eu posso pegar o próprio exemplo do mercado imobiliário, tá? Que hoje nós atendemos alguns clientes lá na EdSchool do ramo imobiliário, e acho que a grande dificuldade é ajustar a persona correta para um único produto. Então, imagina que nós temos um produto com a tipologia A. Aquele produto é único, tipologia A. Só que dentro dos diferentes públicos daquele produto, nós temos o investidor, nós temos o casal, nós temos o solteiro, nós temos aquela pessoa que está comprando primeira moradia, é o investidor de segunda moradia, mas que pretende fazer um upgrade. Então, ajustar o discurso para diferentes pessoas, mas para o mesmo produto, eu acho que isso é um grande desafio. Hoje, dentro da comunicação, não só do ramo imobiliário como um todo, mas é extrair o máximo possível de públicos para um mesmo produto. Uhum. Porque, às vezes, a gente olha, né, o que eu percebo que é um vício do mercado, dos profissionais, não só dos profissionais, mas de todo mundo que trabalha com produto, é fazer comunicações diferentes para produtos diferentes e não fazer comunicações diferentes para um mesmo produto. Eu posso comunicar um produto de 15 formas diferentes. Das 15 formas diferentes, eu posso ter 15 públicos diferentes. Então, hoje, para mim, esse é um grande desafio que eu percebi aí nesses últimos meses atuando, como esse exemplo que eu dei do mercado imobiliário, tá? Trazendo assim um pouquinho da minha prática, da minha vivência, principalmente no mercado imobiliário, o primeiro divisor de águas que mais acontece eu quero dividir para o público investidor e para o cliente final, porque é totalmente diferente. A gente está trabalhando ali com sentimento, com a moradia, com o sonho, com o luxo, com o lazer, e o outro a gente está trazendo com dados racionais. Ele quer saber se aquele produto vai gerar lucro para ele, se vai gerar rentabilidade, se vai trazer algum tipo de benefício, né? Então, são dois gatilhos bem diferentes. As perspectivas do produto para públicos diferentes são opostos. Eu posso mostrar ele de uma forma onde, vamos lá, eu tenho um cliente, né, que tem filho, que precisa de uma casa grande, mas para o mesmo produto eu tenho a figura do investidor que nem quer se importar se tem brinquedoteca no condomínio. Então, é muito difícil chegar nesse nível de detalhe de um único produto para várias linguagens de escrita, de público, de texto, de vídeo. Às vezes o público A não gosta de vídeo, ele lê mais alguma coisa estática, ou ele nem está na internet, ele está em outro canal, Instagram não serve para ele. Então, é muito importante entender isso daí dentro do ambiente digital. Eu sou uma pessoa extremamente digital, sempre fui online o tempo todo, mas eu tenho noção de que o Instagram, rede social, internet, não é para todo público. É para todo produto, mas não é para todo público. Excelente, você já começou aí, que vai o gancho da minha próxima pergunta. Qual que é a sua orientação ou perspectiva sobre canais, né? Porque hoje a gente está entrando quando a gente fala de marketing digital, gestão de tráfego, existem vários canais que permitem fazer hoje publicidade, né? E para cada público, às vezes, tem um canal diferente. Como que você está vendo isso? Quais são os canais que você vê que são tendência? Uhum. Olha, temos hoje os canais senso comum. Instagram, e ter um site com domínio próprio. Ter um domínio próprio hoje, ter um site, há muitos anos atrás era um diferencial. Uau, eu tenho um site. Só que hoje ter um site é um CEP na internet. Se você é pesquisado no Google, se você não tem um site, você não vai ser encontrado. É quase uma validação de segurança, exato, né? Muitas certeza. Configurações você nem permite avançar se você não colocar o seu domínio. Se você não coloca. E outra coisa é Google Meu Negócio, localização, caso seja um local físico.
Então, são duas validações assim. Para existir, eu preciso ter um site. E depois é o senso comum. É um Instagram, é talvez ali uma conta no YouTube, caso você tenha frequência de produção de conteúdo. Só que nem sempre o Instagram serve para qualquer marca. Às vezes, para manter ali uma presença na pesquisa, na busca, uns 2, 3 conteúdos por semana, ou quando o seu cliente, o seu produto, a sua audiência realmente está ali dentro, aí é conteúdo diário, é stories o tempo todo. Mas nem sempre essa estratégia funciona para todo mundo. Às vezes o seu público está em outro canal. A demanda existente, né, no Google, por exemplo, de você fazer algum tipo de estratégia usando o Google, usando blog, por exemplo. Então, eu hoje entendo que não é o canal que é o problema, é o que se coloca dentro desse canal. TikTok, em 2019, era uma rede social totalmente voltada para adolescente. Hoje, o TikTok rouba a audiência da TV paga e da TV aberta, por exemplo. E rouba a audiência até do próprio Instagram. Então, eu acredito muito que, para entrar em um canal, eu preciso primeiro entender, será que eu vou ter condição de produzir conteúdo em série para aquilo? TikTok é incrível, mas o algoritmo do TikTok de entrega e de perda de potencial do conteúdo é muito rápido. Publico hoje, ele perdura por 2 dias ali, acabou. Né? Mas eu preciso ter frequência. Será que a empresa tem condição de, né, ou o profissional tem condição de postar com frequência? Instagram é o arroz com feijão, não vejo algo fora dos padrões totais, mas aí a gente pode ir para outras estratégias que podem ser, né, como inovação para os próximos passos, são ferramentas novas de mídia, que nós chamamos de mídia programática no Google, chamado DV360, que vai substituir aí a rede de display em vídeo do YouTube, por exemplo. Mídia programática, adaptada para você que está no seu celular, sobe no elevador, ele percebe que você está ali, a publicidade aparece para você. E isso já é realidade em Goiânia para alguns prédios, alguns lugares. E é a mídia programática que pouca gente ainda tem abordado aí. Apesar de ser algo avançado, eu vejo como evolução aí para os próximos passos dentro do marketing digital. Perfeito. E vamos colocar um cenário aí hipotético que eu não tenho muitas condições, eu não conheço muito de marketing digital e quero começar. Como que eu tomo a decisão de qual canal eu devo começar, o que eu devo começar a investir em conteúdo se eu estiver começando? Eu acho que o primeiro ponto é começar pelo arroz com feijão. Né? É o Instagram. Porque ali você vai conseguir identificar. Eu falo muito isso em sala de aula. Né? Olha, o Instagram nem é sempre para você, para a sua empresa. E a pergunta é, como eu identifico isso? Entrando lá. Entra no Instagram, o primeiro passo o orgânico sozinho não se sustenta. Eu tenho que ter do lado da estratégia orgânica, o que é o orgânico, né? Para quem não sabe, é a publicação diária. Não pago nada, crio minha conta gratuita, faço publicação no Stories, no Feed, não pago nada. Isso sozinho não se sustenta. Eu preciso ter um alcance e ultrapassar a esfera da bolha de quem só me segue. E aí eu tenho que partir para uma estratégia de tráfego pago. É o impulsionado. Pode começar lá com o botãozinho turbinar. Faz isso uma vez, 1 mês, 2 meses. Só. Depois parte para algo mais profissional, usando um gerenciador, um business suite da Meta, que são plataformas mais robustas para quem trabalha com tráfego. Mas o botãozinho impulsionar funciona? Tem muitos profissionais, muitos autores aí que demonizam esse botãozinho, turbinar. Uhum. Né? Eu já falei muito mal dele no passado, mas eu sei que para esse profissional, para essa pessoa, para esse autônomo, para quem está assistindo, que quer começar, ela é uma plataforma para começar. É teste. Depois que você já estiver adaptado com a linguagem, alcance, o que é um clique, aí sim parte para algo mais profissional, se aperfeiçoar, se especializar. Mas o orgânico junto com o tráfego é a certeza de que você está começando no momento certo ali no digital. Eu vejo também que isso foi uma excelente dica que você deu, porque no começo, o pontapé, você não tem dados. Então, você não sabe qual que é o comportamento do seu público, o que você quer. E aí, geralmente, a sua rede próxima é quem vai ser os seus primeiros seguidores. Então, a partir dali, você começa a construir a audiência, né? E aí, o impulsionar, você acaba tendo os dados mínimos. Como que funciona, se você está com facilidade de gerar tráfego, de gerar audiência, e aí você realmente vai para uma estratégia de tráfego pago muito mais robusta, porque você tem os primeiros dados ali, né? E aí eu gosto de trazer essa questão, gente, olhem para os dados. Os dados são muito importantes para tomar decisão. Que teve uma época que eu fui atuar com um produto que a galera não queria que eu investisse em Facebook. E eu falei assim, tá, mas
por que não? Canal Facebook, sabe? Na hora de eu fazer a gestão, criar as campanhas, queriam que eu rodasse só no Instagram. Falei, tá, mas pautado em que vocês querem falar isso e tudo mais? Primeira campanha que eu ativei para ele tomar a decisão em qual canal ele ia fazer e só me entrega resultado. Ele entregou 80% dos leads gerados e do alcance só no Facebook. Porque eu tinha comportamento cultural da região, eu tinha comportamento de idade, então eu tinha uma idade, um público um pouco mais velho, né? Então, assim, a galera tava um pouco mais no Facebook e, cara, foi sucesso. Tanto que chegou um momento que durante 3 meses eu rodei campanha só pro Facebook, até saturar, e aí eu comecei a distribuir de novo. É muito comum isso, né? Até o próprio cliente, eu ouço muito isso. Poxa, mas será que a gente entra em Facebook? Tem clientes que eu já falo, não vai funcionar Facebook para você. Vou dar um exemplo. Hoje não atendemos mais, mas atendemos durante muito tempo um ramo de moda, indústria, aqui em Goiânia. Uhum. E era muito comum. Facebook não entregava. Moda, muito lifestyle, visual, vídeo, roupa, tendência. Era Instagram. 95% do resultado, que era para gerar oportunidade de venda para WhatsApp, para time comercial, vinha do Instagram. Agora, em contrapartida, mais uma vez, mercado imobiliário, Facebook ainda tem uma efetividade muito grande no Facebook. Tá? Para alguns segmentos também, para algumas tipologias de produto, não é todo o mercado, por exemplo, mercado de baixo padrão, médio padrão, alto padrão já muda totalmente também. Então é muito, muito importante entender esse comportamento dentro da própria ferramenta, né? Para a gente poder tomar a decisão certa. Perfeito. E agora trazer um pouquinho de polêmica, né? Mar Vermelho. Adoro. Eu quis trazer essa pergunta, Jaime, só para te dar um pouquinho de contexto. Porque eu fui abordado recentemente com esse tipo de provocação, né? Tipo assim, tá, mas o que você vai fazer? Como que você vai desenvolver estratégia, sendo que assim, já está saturado, né? A gente já acabou com o Oceano Azul. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião, assim, se no digital já está saturado, não dá para crescer, o que você tem de perspectiva sobre isso? Toda vez que eu olho sobre isso, né, porque essa é a estratégia do Oceano Azul, né, onde está todo mundo brigando pela mesma coisa, todo mundo comunicando a mesma coisa. Para sair do Oceano Vermelho e para o Oceano Azul, eu lembro de uma palestra que eu dei em um meeting há uns 2 anos atrás, e o briefing foi esse, falar do Oceano Azul e do Oceano Vermelho. E eu comecei a fala falando sobre a autenticidade. O princípio da autenticidade é o que vai te tirar do Oceano Azul e do Oceano Vermelho. Recentemente eu vi uma polêmica que aconteceu na rede de um famoso influenciador de Goiás, ele é de Anápolis, onde uma marca de supermercados plagiou o conteúdo dele fazendo exatamente o que ele faz. É muito legal o conteúdo dele, né? Todo mundo gosta, só que a marca podia ter contratado ele, porque ele é o dono do conceito, do jeito de editar o vídeo, do jeito de falar, mas contratou uma influenciadora externa para fazer a mesma coisa. Isso não soou tão bom para a marca, o hate nos comentários, tiveram que fechar comentários, foi ruim para a marca e valorizou, obviamente, a produção de conteúdo do influenciador. Uhum. Então, por isso que eu falo que a autenticidade para sair do Oceano Vermelho é importante, porque se está todo mundo fazendo a mesma coisa, se eu copio o conteúdo do Fausto, por que eu vou seguir os dois? Vou seguir só o Jaime, porque se ele, quem criou esse conteúdo autêntico, eu não preciso seguir você. Porque a percepção que eu vou ter do seu conteúdo é que você está copiando o Jaime, ou o Jaime te copiando por aí. Então, só tem sucesso na internet, só tem destaque na internet quem é autêntico. Se eu monto algo, produzo um conteúdo, uma forma de chamar o público, uma maneira convidativa de editar meus vídeos, hoje o aspecto visual é o que chama a atenção. A gente sabe. Seja uma maneira diferente de editar o vídeo. Se você vê ali uma maneira que o editor editou um vídeo diferente do Stories, isso pode prender e chamar a atenção. Não é só o que se fala, o que se constrói, o que se produz. É um combo de coisas. É uma trilha sonora bem feita, é uma edição que chame a atenção e prenda, porque a gente sabe que hoje abre o Instagram, 15 segundos você vê 20 conteúdos. Pode ser o seu melhor amigo, que você vai passar assim, ó, rapidinho. Se tiver uma retenção ali estruturada. Se não for algo que chame a atenção, então, para sair desse Oceano Vermelho, meu ponto é a autenticidade, saber o que falar, saber conversar e vídeo. Acho que 2024 a regra é vídeo. Sim. Né? Não tem como. E é muito importante lembrar que público-alvo não é quem te segue. Público-alvo é quem presta atenção em você.
Eu acho que esse é o ponto importante, porque se eu fico só focado em quem me segue, aquela pessoa uma vez gostou de um conteúdo, mas o meu público-alvo é quem presta atenção em mim e fica ali preso dentro do meu conteúdo. A gente está começando a chegar agora na era de contas muito antigas, né? E que os públicos não se renovaram. Porque tem pessoas que gostam de ir lá e dar um unfollow e não seguir mais, mas assim, é muito raro, muito difícil a pessoa ir lá e parar de seguir. Só que às vezes ela parou de seguir seu conteúdo, ela não está engajando e aí o algoritmo não vai mais te mostrar isso, né? E é muito engraçado porque há 5 anos atrás, eu, como pessoa, era diferente do que eu sou hoje em rede social. Imagina um perfil de uma empresa de 10 anos atrás. Então, se reinventa a linguagem. A gente sabe que dentro da área digital, não só da área digital, mas do marketing como um todo, as marcas também têm uma persona, né, a brand persona de mostrar o seu jeito de ser de marca, seu propósito, seu estilo de vida para o público. Então, se uma pessoa muda em 10 anos, uma marca pode se adequar, se ajustar ao mercado. A gente viu várias marcas aí no passado mudarem a sua forma de posicionar, se posicionando em assuntos e pautas que antes elas não falavam. Os negócios mudam também. Mudam demais. Você vende hoje uma coisa e depois você quer vender outra para um outro público. Não tem como. Então, é a autenticidade para fazer sair desse oceano vermelho. Viu? Perfeito. Eu tenho uma visão também sobre essa questão do oceano vermelho, que é muito sobre as receitinhas que todo mundo faz no digital. Realmente, tem coisas que são padrão, que é técnica, né? É como a ferramenta é construída e algumas coisas você seguindo ali não tem como não dar certo. Só que, no meu ponto de vista, e aí é muito opinativo, né? Eu vou sair um pouquinho da esfera do técnico aqui, que é as coisas que a gente vai falar que é um pouco mais abstrato, né? Essa questão de você fazer a mesma coisa da mesma forma que todo mundo, às vezes não copiando o conteúdo, mas fazendo da mesma forma, satura um pouco da galera, às vezes, engajar, gostar, então vai replicar, só que vai ter algo muito diferente que também, às vezes, vai dar muito certo e a pessoa vai engajar. Vou dar um exemplo de coisas, por exemplo, que eu sinto que não mudam. Cara, regrinha dos 3 segundos para retenção. Isso, para mim, tem sido, assim, matador. E aí tem várias formas criativas. Tem gente fazendo meme, né, de jogando balde d'água e caindo não sei o quê. E tem outras formas de você parar e, curiosamente... O YouTube foi escola nisso, né? Exato. Dos segundos iniciais. Querem reter. Eu até tava conversando com a Marileide, que é quem produz, organiza tudo aqui. Falei assim, cara, como que a gente faz frase de efeito para depois cortar? Não, eu vou olhar pra câmera e vou falar assim, o marketing digital não morreu! Não... E aí esse corte vai ser os 3 segundos do podcast para a gente poder fazer. E aí, pro outro lado, tem a questão de retenção do conteúdo. É você entregar valor. Que às vezes eu sinto que a gente entra nas receitinhas, mas esquece. Cara, eu tenho que comunicar, igual no caso da IBM, eu quero comunicar com o meu público mercado imobiliário, então eu tenho que levar qualidade, eu tenho que levar conteúdo que vai fazer sentido para ele, para os meus corretores. Então eu sinto que tem essa questão de conteúdo de valor, às vezes fugir um pouquinho da receitinha de bolo para você realmente ser eficiente com a sua audiência, quem realmente segue seu conteúdo, né? E questão de práticas, Jaime, você já está há um tempo no mercado, acho que você pode também trazer para a gente um pouquinho de quais são as melhores práticas que você acredita para crescer, ter uma presença digital, você criar uma marca, tanto pessoal ou profissional, forte hoje nas mídias digitais. Bom, vamos pegar a figura do corretor, eu acho que a gente pode dar esse exemplo aqui. Eu atuo com corretores, com incorporadoras, mercado imobiliário como um todo já há um tempo. E semanalmente eu bato papo com gerentes comerciais ou corretores, e o que eu percebo é que, às vezes, o mercado corretor, imobiliário, ele fica muito viciado no padrão que é feito já há muito tempo, que é a figura do corretor na frente ali do produto, ou no decorado, com uma gravata, e aí tudo muito engomadinho, falando. Esse é o padrão que funciona em certos mercados e certos clientes, só que furar essa bolha do tradicional, eu acho que é a prática mais correta dos dias atuais. Esses dias, eu vi um material de um corretor que me chamou a atenção, não por ser profissional da área, mas falei, cara, que sensacional. Então, hoje, esse profissional, ele comprou um drone pequeno, dos mais baratos para produzir um conteúdo, e o drone ia saindo da sacada, assim, ele conversando, usando um microfonezinho lapela. Obviamente, alguém estava pilotando esse drone para ele, mas foge do tradicional celularzinho, vem cá que eu vou falar com você. E isso eu achei sensacional. Ele deve ter investido ali, né, sei lá, R$1.000, R$2.000 num drone e investiu num bom microfone lapela mais uns R$200. E isso trouxe para ele
possibilidade de sair do Oceano Vermelho, ir para o Oceano Azul, porque foge dos padrões, é autêntico e chama muito a atenção. Não, eu como cliente, para mim o maior valor disso é perspectiva. Eu não consigo ver a perspectiva do videozinho feito no celular. O drone eu vejo assim, é assim que funciona, é tudo isso. E a lógica fantástico. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, gente, quem é o piloto desse drone? Porque ele passava por baixo do negócio da pia, assim, ó. Primeiro que eu imaginei que o drone deve ser do tamanho dessa caneca aqui, pequenininho, né? E para pilotar aquilo, eu falei assim, ele deve ter feito isso pelo menos umas 10 vezes para não sair batendo em tudo. E é muito legal, fica parecendo aqueles videoclipes do show do Alok, quando entra assim dentro de tudo, eu falei, olha, deve ser o mesmo piloto, porque para fazer um negócio desse com o drone, então isso é o diferencial, né? Hoje o microfone lapela faz parte do dia a dia de um produtor de conteúdo, de um corretor, uma boa câmera, saber técnicas básicas de uma edição de vídeo e, obviamente, sair do convencional. Tá? Perfeito, excelente. Pensando que a gente falou sobre várias questões de conteúdo, né, e relevância disso, você tem alguma dica de ferramenta ou coisas que podem ser acessíveis para a criação de conteúdo? E pelo menos umas 2, 3 dicas para a nossa audiência. Bom, para dicas hoje de conteúdo, o primeiro ponto, né, é saber o que eu vou fazer depois com esse conteúdo. Eu vou um pouco na frente para depois voltar. Perfeito. Porque todo o conteúdo publicado, ele não é só para quem te segue. Não é só para sua base de audiência, mas é para você furar um pouco essa bolha da audiência. Então, antes de tudo, é entender sobre tráfego. Eu sou um profissional que atuo com tráfego há mais de 10 anos, treino alguns corretores, algumas pessoas. O meu lado professor fala mais alto nesse momento. E é entender um pouco além do botão turbinar. Eu acho que esse é o grande diferencial, mais uma vez, que vai fazer qualquer pessoa que está ouvindo, assistindo esse podcast, sair da mesmice de todo mundo. É saber usar um Meta Business Suite, que é a ferramenta do gerenciador da Meta, fazer um anúncio no Instagram, que leva para o WhatsApp, que gera volume de leads, de contatos. Saber operacionalizar a ferramenta, eu acho que é o ponto mais importante. Depois, dá mais 2 passos para trás, depois que aprendeu a ferramenta, e aí vai saber técnicas de fotografia, técnica de edição simples. Hoje, vou dar um exemplo, eu sempre estou querendo aprender algo novo. Estou querendo agora saber como pilotar drone, para aprender. Estou fazendo um curso primeiro gratuito no YouTube, encontrei uma pessoa que eu admiro, gostei, conheci, depois eu vou para a parte prática, procurar quem faça, quem me ensine. Por que isso? Eu vou trabalhar com drone? Não vou, mas eventualmente, se eu precisar produzir algum conteúdo e tiver à disposição ali um drone, eu sei me diferenciar dos demais, porque pilotar um drone hoje é diferencial. Não é qualquer pessoa que sabe, você não tem nem noção ainda de como faz para subir aquilo. Mas se eu souber o mínimo necessário para fazer um material diferente quando eu precisar, eu já me diferencio dos demais. É seu radar para tendências, né? Você está vendo o que é tendência para realmente se diferenciar e saber o que. Segundo diferencial é edição. Eu não preciso me tornar um mega profissional de edição, mas uma dica de ferramenta, não sei se todo mundo conhece, é o CapCut, que é uma baita ilha de edição dentro do seu celular para você fazer diversas coisas. Então, o mínimo possível para esse profissional que vai produzir esse conteúdo, saber uma mínima noção de edição. Só que antes disso, ter uma mínima noção de captação, de fotografia mesmo. Iluminação é sempre importante. Iluminação é importantíssimo. Então, são essas técnicas que... eu me lembro de um livro, Fausto, que eu li em 2008. Meu professor, na época do Senai, quando eu estudei design. Muito novo, tinha 18 anos. E aí ele falou assim, você quer um dia ser uma pessoa muito técnica no visual? Você nem precisa seguir a carreira de design. Mas ele me deu um livro que chamava Design para quem não é design. Esse livro mudou muito a história, o meu senso estético, e é uma dica que eu dou também. Você encontra esse livro aí na internet, pode baixar de graça em PDF. É um livro antigo, deve ter no mínimo uns 20 anos esse livro, chamado Design para quem não é design. Muito bom para melhorar esse senso estético para quem acha que não tem senso estético nenhum. Né? Excelente. Eu só trazendo ainda dica de geração de conteúdo, ou fazer essas análises, tem umas coisas muito básicas que eu aprendi, acho que tem 5 anos, mas eu acho muito curioso, por isso que eu sempre gosto de compartilhar com quem eu posso, que é o Google Trends,
Ele não dá informações e dados tão reais, mas você consegue pelo menos comparar duas coisas. Então você sabe, tipo assim, se, sei lá, a pessoa quer vender bolo, qual é o sabor mais procurado de receita? É o de leite ninho ou de morango? E aí, ou chocolate? E aí você consegue saber esse tipo de coisa no Google Trends. E a outra coisa que eu acho muito massa e que eu acho que dá para fazer também para pessoal de corretor é você pedir pro seu cliente digitar ou a sua marca no Google ou o começo do seu produto e ver o que aparece no autocompletar. Porque para mim aquilo é uma forma de você hackear o algoritmo que é muito simples, mas é muito eficiente. Porque você sabe qual palavra de tráfego pago às vezes comprar para você ter mais aderência àquele tipo de busca. Você sabe um pouco de palavras-chave que você vai colocar nos seus conteúdos de rede social. Então esse autocompletar para mim foi um hack que me ensinaram que eu falei assim, gente, é muito legalzinho, é simples e super eficiente, né? Aquele livro Rápido Devagar que eu comentei agora há pouco, lá tem um insight, né, muito importante para ajudar no engajamento em rede social. Sabe como fazer o engajamento do seu Stories aumentar? Faça uma pergunta cuja resposta já esteja na pergunta. O que você prefere? Caneca branca ou caneca azul? Tá ali a resposta. Você não dá margem para que o cliente ou alguém fuja. Ele vai responder porque está na mão. Você prefere preto ou vermelho? Ótimo. Esse ou esse? Aquilo ou aquilo? Você não dá margem nenhuma para ele fugir. Isso é o que acontece com o problema da audiência. Você dá margem para a pessoa desaparecer e fugir. Uma vez que você mantém a atenção e dá um desafio para o cérebro de forma rápida para ele pensar, ele não tem outra possibilidade, ele vai responder aquilo. Tá? Então, é uma técnica simples que o pessoal já pode fazer para poder testar e dar muito certo. Sempre que você quiser aumentar engajamento, dê a pergunta cuja resposta já esteja na pergunta. Isso é muito certeiro. Perfeito. Acho que a gente conseguiu abranger bastante aí de todos os tópicos que tangem, pelo menos, o básico e o universo ali do marketing digital. Para finalizar, eu queria uma mensagem final aí para os nossos corretores, para os nossos ouvintes do EBM Talks. Bom, acho que o mais interessante é que quando se trabalha com digital, eu pelo menos pelo que eu percebo, é que muito se pensa, mas não tem espaço para todo mundo. A internet não tem barreira, não tem fronteira, não tem uma parede aqui, uma parede ali, igual uma sala como essa de podcast. Então, a internet é vasta, então tem sim campo para todo mundo. E eu volto lá atrás do que eu falei. A autenticidade é o elemento mais importante para definir quem vai ter sucesso ou não. Quantos influenciadores e produtores de conteúdo não passaram na nossa timeline nos últimos 10 anos e muitos nem sequer são lembrados? Porque não conseguiram aproveitar o hype que tiveram de um ponto extremo ali e caíram na mesma proporção. E outros têm se reinventado e produzindo conteúdo, indo para outro lado. Então, a minha dica inicial, né, a minha dica final, nesse momento, é entender de fato o motivo que te faz estar ali na internet e não tentar produzir conteúdo só porque está todo mundo fazendo conteúdo. Se está todo mundo fazendo o mesmo, e contramão é o que vai te dar a possibilidade de saber se aquilo está sendo testado é positivo ou é negativo. Porque se você segue um fluxo onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, você vai chegar no que você começou falando de saturação. O seu conteúdo, aquele modelo é saturado. E uma vez que é saturado, é como se fosse uma vacina. Passa despercebido, as pessoas ficam imunes àquela comunicação, e esse é o grande defeito da comunicação ineficaz, que é tem um termo no marketing, eu vou me lembrar, é miopia de marketing. É achar que você está enxergando aquilo que não está na sua frente, mas porque está todo mundo dizendo a mesma coisa, é o mais do mesmo, e aí as pessoas não prestam atenção. Tá? Então, sair na contramão ali de tudo e tentar fazer algo diferente. Mais uma vez, não é sobre o conteúdo, talvez um elemento de edição seja seu diferencial. E a gente sabe que muitas pessoas na internet têm obtido resultado por conta de uma edição simples que seja, uma trilha sonora, uma maneira de falar ou uma forma de se vestir. Tudo isso é composto, um combo ali, para ter resultado, para ter sucesso.
mas não tem receita pronta. Autenticidade, né? É autenticidade. Acho que uma dica interessante para a gente pensar em autenticidade é autoconhecimento, né? Parece um pouco coach ali, mas eu acho que é isso. Você se conhecer para você saber o que você quer posicionar, acho que é um dos primeiros passos para ser realmente autêntico. Né? Jaime, foi muito bom ter esse momento contigo. Acho que o bate-papo foi muito rico. Acredito que até eu mesmo trouxe muitas ideias, muita coisa aí para minha cabeça refletir. E aí, só reforço para nossa audiência, suas redes sociais, mais uma vez. Tá bom, para quem quiser me seguir, Jaime com Y, Diogo. Lá no meu Instagram também tem o @ da EdSchool. Quem quiser me procurar, ou procura ali no LinkedIn, no Google, Jaime com Y, Diogo, vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais lá. Perfeito. E aos nossos ouvintes que queiram seguir a EBM, a gente está no @EBMStyle, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E se você quiser saber um pouquinho mais também sobre a EBM, você pode acessar o site www.ebm.com.br. Eu deixo aqui meu muito obrigado a vocês, ao Jaime também. Obrigado, agradeço pelo convite. Vejo vocês na próxima.